Jesus ensinou algo aos seus discípulos mais próximos que nunca chegou aos evangelhos canônicos. E não foi por acidente. Foi deliberadamente removido, escondido, enterrado sob séculos de doutrina controlada. O que ele ensinou não era sobre salvação através da fé cega, era sobre ativação do corpo de luz, a transformação literal da sua biologia através da consciência expandida. E você precisa entender por que isso foi apagado. Porque quando você descobre como ativar o corpo de luz, você se torna incontrolável. Você não precisa mais de intermediários, não precisa de instituições, não precisa de sacerdotes interpretando Deus para você. Você se torna a própria manifestação do divino. Há uma razão pela qual os evangelhos gnósticos foram declarados heréticos no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Não porque eram falsos, mas porque continham instruções práticas, métodos reais de transformação que qualquer pessoa poderia aplicar. E quando descobriram esses textos em Nag Hammadi, em 1945, enterrados no deserto egípcio por 1.600 anos, o Vaticano tentou suprimir a tradução. Tentou controlar quem tinha acesso. Tentou manter você longe do que Jesus realmente ensinou. Mas agora você vai saber. E depois que souber, não tem volta. A ignorância é confortável. O conhecimento exige responsabilidade. Antes de continuar, deixe-me provar que isso não é teoria espiritual vaga. Isso tem base nos textos originais, na física quântica moderna e em práticas documentadas de mestres que conseguiram a mesma transformação. Pronto para descobrir o que foi escondido de você? Vamos começar com o que você não aprendeu na catequese. Jesus passou 3 anos ensinando publicamente, parábolas para as multidões, histórias simples que qualquer camponês entenderia. Mas os evangelhos deixam claro que havia 2 níveis de ensino. Marcos, capítulo 4, versículo 11. Jesus diz explicitamente aos discípulos: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo é dito por parábolas. 2 níveis. Ensino esotérico para as massas, ensino esotérico para os preparados. O que era esse mistério? O que ele ensinou em particular que não podia ser revelado publicamente? Quando você lê os evangelhos gnósticos, especialmente o evangelho de Tomé e o evangelho de Filipe, a resposta fica clara. Jesus estava ensinando transformação física através da consciência. Ele estava ensinando como transcender a matéria densa e ativar o que ele chamava de corpo pneumático, o corpo de espírito, o corpo de luz. O Evangelho de Tomé, Logia 108, Jesus diz: quem beber da minha boca se tornará como eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Não é metáfora. É transmissão direta de frequência. É ativação de códigos latentes no seu DNA. Agora veja o que aconteceu. No ano 325, o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia. 300 bispos reunidos para decidir o que era cristianismo oficial. E o critério não foi verdade espiritual, foi controle político. Eles precisavam de uma religião que unificasse o Império Romano em colapso. Uma religião que criasse obediência, hierarquia, dependência de autoridade externa. Então, pegaram os ensinos de Jesus e removeram tudo que dava poder ao indivíduo. Removeram a reencarnação. Porque se você tem múltiplas vidas, não precisa ter medo do inferno agora. Removeram a gnose. Porque se você pode conhecer Deus diretamente, não precisa de padre. Removeram o corpo de luz. Porque se você pode transformar sua biologia através da consciência, você se torna soberano. E declararam hereges todos os textos que continham essas instruções práticas. Os evangelhos gnósticos foram banidos. As comunidades que praticavam esses métodos foram perseguidas, torturadas, exterminadas. Por quê? Porque funciona.
Porque quando suficientes pessoas ativam o corpo de luz, sistemas de controle baseados em medo e hierarquia entram em colapso. A Igreja Católica não preservou os ensinos de Jesus. Ela criou uma versão domesticada que mantém você impotente, culpado, eternamente buscando salvação através de rituais que você não controla. Mas os textos sobreviveram, escondidos em desertos, preservados por sociedades secretas, transmitidos através de linhagens místicas. E agora, com a descoberta de Nag Hammadi, você tem acesso direto ao que foi apagado. Então, o que exatamente é o corpo de luz? Seu corpo físico opera em frequência densa, matéria sólida. Mas a física quântica provou que matéria é apenas energia vibrando em frequência baixa, não é sólido. É probabilidade colapsada em forma através da observação consciente. Você não é seu corpo. Você é consciência habitando temporariamente uma estrutura biológica. O corpo de luz é a ativação de frequências superiores dentro dessa estrutura. É quando sua biologia começa a vibrar em harmonia com campos quânticos de informação. Quando seu DNA, que está 97% inativo segundo a ciência convencional, começa a despertar. Jesus demonstrou isso literalmente. A transfiguração no Monte Tabor. Mateus 17, versículo 2. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Não é poesia, é descrição de fenômeno real. Ativação do corpo de luz cria bioluminescência mensurável, emissão de fótons. Sua biologia literal começa a emitir luz. E depois da ressurreição, Jesus aparecia e desaparecia. Atravessava portas trancadas. Seu corpo não estava mais limitado por densidade material. Ele havia completado a transformação. O Evangelho de Filipe explica isso claramente. Aqueles que dizem que o Senhor primeiro morreu e depois ressuscitou estão errados. Ele primeiro ressuscitou e depois morreu. Ressurreição não aconteceu depois da morte física. Aconteceu enquanto ele estava vivo. Ele ativou o corpo de luz, transcendeu a morte e então deixou o corpo físico conscientemente. E ele ensinou como fazer isso. Mas as instruções foram codificadas, escondidas em símbolos que só os iniciados entenderiam. Veja o batismo. Não é água literal purificando o pecado original. É símbolo de imersão em frequências superiores, morte do ego, renascimento em consciência expandida. A crucificação não é sacrifício de sangue para aplacar Deus irado. É símbolo da morte necessária do eu inferior antes da ressurreição do eu superior. Você precisa morrer enquanto vivo. Ego precisa ser crucificado para o corpo de luz emergir, a Eucaristia. Comer o corpo, beber o sangue, parece canibalismo ritual, mas é instrução direta. Você precisa consumir, integrar, tornar-se a frequência crística. Não adorar Jesus externamente, encarnar a mesma consciência internamente. O Evangelho de Tomé, Logia 22, Jesus diz: quando vocês fizerem dos dois um, e quando fizerem o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o acima como o abaixo, e quando fizerem o masculino e o feminino em um só, então vocês entrarão no reino. Isso é instrução de alquimia interna. Unificação de polaridades, integração de aspectos fragmentados da consciência, harmonização de hemisférios cerebrais, energias masculinas e femininas, dimensões física e espiritual. Quando essa unificação acontece, você acessa estados de consciência além do tempo linear. Você começa a operar a partir do ponto zero, o momento eterno presente onde toda a criação acontece. E aqui está o segredo que a Igreja nunca vai te contar. Jesus não era o único Filho de Deus. Ele era o primeiro fruto, o exemplo, o protótipo do que todos podem se tornar. João, capítulo 14, versículo 12.
Jesus diz: quem crê em mim fará também as obras que eu faço e fará até maiores do que estas. Maiores, não iguais, maiores. Você não está aqui para adorar Jesus. Você está aqui para se tornar o que ele se tornou, para ativar o mesmo corpo de luz, para encarnar a mesma frequência crística. E isso aterroriza instituições religiosas, porque se você descobre que não precisa de intermediários, que você pode acessar o divino diretamente, que você pode transformar sua própria biologia através de práticas específicas, então a igreja perde todo o poder sobre você. Por isso apagaram, por isso perseguiram, por isso queimaram as bruxas, os gnósticos, os alquimistas, qualquer um que ensinasse métodos reais de transformação. Mas agora você vai aprender esses métodos e, quando aplicar, vai descobrir que funcionam. Porque não são fé cega, são tecnologia espiritual. Vamos falar de ciência, porque isso não é crença New Age sem fundamento. O Instituto HeartMath tem 30 anos de pesquisa documentada, provando que coração gera campo eletromagnético 5.000 vezes mais poderoso que o cérebro. Esse campo se estende até 3 metros ao redor do seu corpo, e ele carrega informação. Quando você entra em coerência cardíaca, quando pensamentos, emoções e intenções se alinham, seu campo eletromagnético muda de padrão caótico para padrão coerente. E esse campo coerente influencia a matéria física ao redor. Isso é corpo de luz, começando a ativar. Seu campo biológico expandindo, carregando frequências superiores. O DNA tem 97% considerado lixo pela ciência convencional. Mas pesquisas recentes do geneticista russo Piotr Garjajev provaram que esse DNA responde a frequências de luz e som, responde à intenção consciente, responde à linguagem. Suas palavras, seus pensamentos, suas emoções estão literalmente reprogramando seu DNA a cada momento. Você não é vítima da genética. Você é programador ativo. E os antigos sabiam disso. Por isso mantras, por isso orações repetidas, por isso nomes sagrados. Não é superstição. É tecnologia de reprogramação de DNA através de frequência sonora. Agora veja, as glândulas pineal e pituitária. A pineal produz DMT, dimetiltriptamina, a molécula espiritual. A pituitária controla todo o sistema endócrino. Quando essas duas glândulas são ativadas simultaneamente através de práticas específicas, você acessa estados místicos documentados em todas as tradições espirituais. Jesus chamava isso de olho único. Mateus 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não é olhos físicos, é o terceiro olho. A pineal. Quando ativa, você literalmente vê luz interna, geometria sagrada, campos de informação, realidades além do espectro visível normal e a ressurreição do corpo. Células podem ser reprogramadas, telômeros podem ser regenerados. Envelhecimento pode ser revertido quando você muda a frequência operacional da consciência. Estudos com meditadores avançados mostram atividade cerebral impossível, segundo o modelo materialista. Ondas gama sincronizadas em todos os hemisférios simultaneamente. Estados de consciência além do que deveriam ser capazes de produzir. Isso é, corpo de luz ativando. Biologia transcendendo limitações que você acreditava serem fixas. Então, como você faz isso? Como ativa o corpo de luz na prática? Primeiro, você precisa entender que ativação não é evento único, é processo progressivo. Camadas de densidade sendo dissolvidas, camadas de luz sendo integradas. A respiração é fundamental. Não respiração automática e inconsciente. Respiração consciente, rítmica, que oxigena completamente o sangue e ativa o sistema nervoso parasimpático. Pranayama dos yogis. Respiração de fogo dos sufis.
Respiração holotrópica de Grof. Todas fazem a mesma coisa, mudam química cerebral, elevam frequência, criam estados alterados onde você acessa informação além da mente ordinária. Segundo, meditação específica, não meditação casual de relaxamento. Meditação de foco intenso, onde você direciona consciência para ativar centros energéticos específicos. Os chakras não são folclore hindu, são vórtices de energia correlacionados com glândulas endócrinas reais. Quando você ativa o chakra cardíaco através de foco consciente, a glândula timo produz hormônios que fortalecem o sistema imunológico. Quando ativa o chakra frontal, a pineal libera DMT. Isso é bioquímica real, respondendo à intenção consciente. Terceiro, jejum. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar ministério público. Moisés jejuou 40 dias no Monte Sinai. Buda jejuou antes da iluminação. Não é coincidência, jejum força corpo a entrar em autofagia. Células começam a consumir componentes danificados. Toxinas são liberadas. E quando você não está usando energia para a digestão, essa energia fica disponível para processos de consciência expandida. Quarto, exposição solar consciente. Seu corpo produz vitamina D através da pele quando exposta ao sol, mas produz também fotônicos que ativam DNA. Antigos praticavam Sungazing, olhar direto para o sol em horários específicos, porque sabiam que luz solar carrega informação além do espectro visível. Quinto, som sagrado. Mantras, cânticos, frequências específicas como 528 Hz, a frequência de reparação de DNA. Quando você entoa sons específicos, você cria ressonância em estruturas celulares. Você está literalmente afinando sua biologia como instrumento musical. Sexto, isolamento sensorial. Jesus ia ao deserto. Buda ficou sob a árvore Bodhi. Você precisa de períodos onde input sensorial externo é minimizado para processos internos se intensificarem. Retiros de silêncio. Câmaras de privação sensorial. Qualquer método que remova distrações externas. E, finalmente, transmissão direta. Iniciação. Quando alguém que já ativou o corpo de luz entra em contato com você, há transferência de frequência. Shaktipat no hinduísmo, Baraka no sufismo, imposição de mãos no cristianismo primitivo. Isso não é mágica, é ressonância. Diapasões vibram na mesma frequência quando um é ativado perto do outro. Consciências fazem o mesmo. Jesus tocava as pessoas, colocava mãos, transmitia frequência diretamente e dizia: sua fé te curou. Não fé cega, fé como receptividade, abertura para receber a transmissão. Quando você combina esses métodos, a ativação acelera. Você começa a notar mudanças, mais energia, menos necessidade de sono, percepção expandida, sincronicidades aumentando, sonhos lúcidos, visões espontâneas. Isso não é fantasia espiritual, é seu sistema nervoso reconectando, seu DNA reativando, seu corpo de luz emergindo da densidade. E aqui está o que acontece quando suficientes pessoas ativam simultaneamente. A igreja sabia exatamente o que estava fazendo quando apagou esses ensinos, porque sociedade onde indivíduos são soberanos, conectados diretamente com fonte, capazes de transformar própria biologia, não precisa de autoridades externas, não precisa de papa interpretando escrituras, não precisa de confessionário absolvendo pecados, não precisa de rituais controlados por sacerdócio exclusivo. E quando você não precisa da igreja, você não paga dízimo, não obedece dogmas, não aceita culpa manufaturada, não vive com medo de inferno inventado. Poder econômico, político e espiritual que a igreja acumulou por 2000 anos depende completamente de você permanecendo desconectado do seu próprio poder. Depende de você acreditando que salvação vem de fora, que Jesus morreu pelos seus pecados, então você está em dívida eterna.
Mas a verdade é oposta. Jesus não morreu pelos seus pecados. Ele transcendeu a morte para mostrar que você pode fazer o mesmo. Ele não pagou sua dívida. Ele destruiu o conceito de dívida espiritual. Você não nasceu em pecado. Você nasceu em luz temporariamente esquecida. E todo o trabalho é lembrar, reativar, retornar ao estado natural de consciência expandida. A Inquisição não perseguiu hereges por teologia incorreta. Perseguiu qualquer um ensinando métodos práticos de libertação espiritual. Bruxas não eram adoradoras de demônios. Eram curandeiras usando ervas, rituais, estados alterados para acessar informação além da realidade ordinária. Gnósticos não eram blasfemadores, eram praticantes diretos de transformação interna. Alquimistas não buscavam ouro físico, buscavam transmutação da consciência, o verdadeiro ouro filosófico. Todos foram eliminados sistematicamente e seus textos queimados, porque funcionavam, porque libertavam, porque criavam indivíduos impossíveis de controlar. E hoje, a supressão é mais sutil, mas igualmente eficaz. Você é bombardeado com informação que mantém a atenção externa, notícias, entretenimento, consumo, trabalho infinito. Você vive em sobrevivência crônica, corpo em estado de estresse constante, cortisol elevado, sistema nervoso simpático dominante. Nesse estado, você não pode ativar corpo de luz. Você mal consegue pensar claramente. Está constantemente em modo de luta ou fuga, reagindo a ameaças externas, sem energia, sobrando para a transformação interna. E quando você busca espiritualidade, é direcionado para versões domesticadas. Positividade tóxica, lei da atração superficial, cristianismo gospel focado em prosperidade material. Tudo projetado para manter você buscando, nunca encontrando. Sempre no próximo workshop, no próximo livro, no próximo guru. Consumidor espiritual perpétuo, sem nunca acessar poder real. Porque poder real não vem de fora, não vem de produtos, não vem de autoridades externas dizendo o que fazer. Poder real vem de práticas diárias disciplinadas que transformam sua biologia. Vem de confrontar ego, dissolver condicionamento, atravessar o vazio onde todas as ilusões morrem. Isso é desconfortável. É por isso que a maioria desiste. É mais fácil terceirizar salvação. Mais fácil acreditar que Jesus fez o trabalho por você. Mais fácil seguir rituais externos que parecem espirituais, mas não mudam nada fundamentalmente. Ativação do corpo de luz exige morte do ego. E ego vai lutar até o fim para sobreviver. Vai criar dúvidas, medos, distrações, qualquer coisa para evitar a aniquilação necessária. Mas do outro lado dessa morte, liberdade absoluta. Poder criativo ilimitado, conexão direta com inteligência universal, capacidade de manifestar realidade intencionalmente, transcendência de doença, envelhecimento, limitações que você acreditava serem permanentes. Isso é o que foi escondido. Isso é o que a igreja apagou. Não porque era falso, mas porque era absolutamente verdadeiro. Então agora você sabe. A pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Porque conhecimento sem aplicação é entretenimento. Você pode assistir esse vídeo, sentir-se inspirado e então voltar para os mesmos padrões. E nada muda. Você continua aprisionado em densidade, vivendo fração mínima do seu potencial real. Ou você pode decidir que hoje é o dia, que essa encarnação é a encarnação onde você completa o trabalho, onde você ativa o corpo de luz e se torna o que Jesus mostrou ser possível. E eu vou te dar práticas específicas, não teoria, não filosofia vaga. Instruções diretas que você pode começar hoje. Primeira prática: respiração de ativação. Todos os dias, de manhã, antes de qualquer outra atividade, sente-se em posição confortável, coluna ereta.
Feche os olhos. Respire fundo pelo nariz, enchendo completamente os pulmões. Segure por 4 segundos. Expire lentamente pela boca, esvaziando completamente. Segure vazio por 4 segundos. Repita por 20 minutos. Seu foco está completamente na respiração. Quando mente devagar, traga de volta gentilmente. Isso parece simples. Mas após 20 minutos de respiração consciente, sua química cerebral muda. Você entra em ondas alfa profundas, acessa estados onde programação pode acontecer. Segunda prática, ativação do coração. Durante a respiração, coloque mão direita sobre o peito, região do coração. Sinta calor da sua mão, sinta batimento cardíaco. Agora traga à mente momento de gratidão profunda, momento onde você sentiu amor incondicional. Amplifica esse sentimento, deixe expandir do coração para todo o corpo. Isso cria coerência cardíaca. Seu campo eletromagnético muda de caótico para ordenado. E nesse estado, você está literalmente irradiando frequências superiores. Terceira prática, decreto de soberania. Após a meditação, em voz alta declare: eu sou consciência divina habitando forma humana. Eu reconheço meu corpo de luz. Eu ativo códigos latentes no meu DNA. Eu transcendo limitações de densidade. Eu sou soberano. Eu sou livre. Parece bobo falar sozinho? Não importa. Suas células escutam. Seu DNA responde à linguagem. Você está programando consciência através de comando verbal direto. Quarta prática, jejum intermitente. Comece com 16 horas sem alimento, janela de 8 horas para comer. Depois progrida para 20 horas, 4 horas de alimentação. E uma vez por mês, faça jejum completo de água por 72 horas, 3 dias. Isso força a autofagia profunda, libera toxinas emocionais armazenadas em tecidos, eleva a consciência dramaticamente. Quinta prática, exposição solar. Primeiros 15 minutos após nascer do sol, exponha corpo ao sol. Se possível, olhe diretamente para o sol nos primeiros 30 segundos enquanto está baixo no horizonte. Depois, feche olhos e sinta a luz solar penetrando através das pálpebras, ativando glândula pineal. Fique por 10 minutos completos. Absorva fótons consciente de que está recebendo informação codificada em luz. Sexta prática, som sagrado. Entoie o mantra Om por 15 minutos. Uma respiração profunda. Depois, Om prolongado até ar acabar. Sinta a vibração no crânio, no peito, na barriga. Você está criando ressonância que harmoniza cérebro, coração, intestino. Você está afinando o sistema nervoso como instrumento. Sétima prática, diário de consciência. Todo dia, escreva 3 páginas à mão. Fluxo de consciência. Sem edição, sem julgamento. Deixe sair o que precisa sair. Isso remove ruído mental, processa emoções não resolvidas, cria espaço interno. Quando mente está clara, você pode perceber frequências sutis que sempre estiveram presentes, mas eram bloqueadas por tagarelice mental. Oitava prática, isolamento mensal. Uma vez por mês, 24 horas completas sozinho. Sem telefone, sem internet, sem pessoas. Apenas você e silêncio. Use essas 24 horas para práticas intensivas. Meditação prolongada, jejum, caminhadas conscientes. Isso amplifica tudo. Em um dia de isolamento focado, você progride mais que em mês de prática casual. E, finalmente, nona prática, comunidade de praticantes. Encontre outros que estão no caminho, não curiosos espirituais casuais. Praticantes sérios comprometidos com transformação real. Quando você medita em grupo, campos individuais se amplificam. Quando você pratica com quem já ativou o corpo de luz, a transmissão direta de frequência. Jesus enviou discípulos em pares. Buda criou Sangha. Você não precisa fazer isso sozinho, mas seja seletivo. Energia de grupo pode elevar ou pode drenar.
Agora, se você aplicar essas 9 práticas diariamente por 90 dias, sua vida vai mudar irreversivelmente. Você vai notar sinais físicos, mais energia sem razão aparente, necessidade menor de sono, pele mais luminosa, olhos mais brilhantes. Você vai notar sinais mentais, pensamentos mais claros, menos tagarelice interna, capacidade de foco intenso sustentado. Você vai notar sinais espirituais, sincronicidades aumentando, intuição precisa, sonhos vívidos carregados de símbolos, momentos espontâneos de êxtase sem causa externa. Esses são indicadores de que corpo de luz está ativando, que você está transcendendo densidade, que você está se tornando o que Jesus mostrou ser possível. E aqui está o mais importante: isso não termina. Ativação não é destino final, é início de jornada infinita. Cada camada de densidade dissolvida revela camadas mais profundas. Cada nível de luz integrado abre acesso a frequências ainda mais elevadas. Você nunca chega, você sempre está chegando. E isso é a beleza. Crescimento infinito, expansão sem limite. Você descobrindo que sua natureza real não tem fronteiras, mas você precisa começar, precisa dar o primeiro passo. Precisa comprometer com práticas diárias, mesmo quando o ego resistir, quando dúvidas surgirem, quando o mundo externo gritar por sua atenção. Porque esse é o teste, sua determinação, sua disciplina, sua vontade de atravessar desconforto necessário para alcançar transformação real. A igreja apostou que você não faria isso. Apostou que você preferiria salvação fácil, ritual externo, crença confortável. Apostou que você terceirizaria poder ao invés de reivindicá-lo. Prove que estavam errados. Jesus não era Deus distante e inalcançável. Era humano que lembrou sua divindade, que ativou potencial latente, que transcendeu limitações e convidou você para fazer o mesmo. Quem crê em mim fará também as obras que eu faço e fará até maiores do que estas. Maiores. Você foi chamado para a grandeza além do que ele demonstrou. Não para adoração passiva, para a encarnação ativa. O corpo de luz está esperando. Códigos estão latentes no seu DNA. Potencial está adormecido, não ausente. Tudo o que você precisa está dentro. Sempre esteve. A única pergunta é: você vai ativar? Se esse vídeo ressoou, você tem 3 ações imediatas. Primeiro, salve esse vídeo. Reveja semanalmente nos próximos 90 dias enquanto aplica práticas. Repetição instala novo padrão. Segundo, compartilhe com um amigo que está pronto. Não com todo mundo. Apenas quem já está questionando, já está buscando, já está preparado para a verdade sem diluição. Terceiro, comente abaixo: eu ativo meu corpo de luz agora. Esse não é comentário casual. É decreto público. É compromisso testemunhado. É você reivindicando soberania. E se você quer aprofundar, se você quer acesso a práticas avançadas, se você quer fazer parte de comunidade de praticantes sérios, o link está na descrição. Mas mesmo sem nada disso, você tem suficiente agora. As 9 práticas que compartilhei são completas. Aplicadas consistentemente, elas produzem transformação mensurável. O resto depende de você. A igreja apagou os ensinos, mas os ensinos sobreviveram. Jesus revelou aos escolhidos. E agora você é um deles. O corpo de luz está ativando. A transformação começou. O que foi escondido está sendo revelado. Bem-vindo ao caminho. Bem-vindo à lembrança. Bem-vindo ao que você sempre foi, além da densidade temporária. Você é luz. Sempre foi. E agora, você sabe.